Depois de nós testarmos mais de 5 plataformas, nós desenvolvemos a nossa própria tecnologia. Isso eu estou falando aqui do Andesk Desktop, o nosso Time Tracker. E é uma das grandes revoluções dentro da gerenciamento e gestão de projetos. A maioria das pessoas não tem completo conhecimento e a noção de quanto tempo exatamente elas levam para desempenhar cada etapa de um projeto ou um projeto como um todo. E às vezes esse grau de precisão, né, que às vezes a gente já testou em outras plataformas, compromete. Você aperta um play, você aperta um pause, e às vezes você esquece de um dia para o outro, muda de projeto, tem uma transição às vezes grande, tem que fazer uma reunião, sai, deixa aquele timer ligado, e com isso todo o seu banco de dados acaba sendo comprometido. Então, por conta disso, nós criamos o nosso Time Tracker para realmente você saber quanto tempo exato você vai levar em cada projeto e nós esmiuçamos isso ainda mais. A depender do seu nível de gestão, você consegue saber o tempo exato que você vai levar em cada etapa do seu projeto ou até mesmo em cada software que você trabalha. Tá? Então, de maneira bem direta, como é que funciona isso? Tá? Você tem os seus arquivos, certo? Aqui nós temos 3 abas de trabalho, são 3 projetos aqui. E dentro deles você tem suas tarefas, por exemplo, algumas a gente já discutiu, né? A gente abordou essa clínica LM, falamos da revisão do cliente, dos impactos com custos. E agora a gente vai escolher um outro empreendimento. Ó. Aqui na minha empresa, Projetos e Empreendimentos, você vai ter acesso de uma maneira geral ao todo, né? Ao grupo de obras, por exemplo. Essa obra aqui tem 7 projetos, 7 tarefas. Você depende do nível de gestão que você deseja utilizar na plataforma. E essa cobertura duplex de alto padrão, certo? Como a gente está vendo aqui, ó, temos uma receita de 35.787, certo? Custos acumulados de 5.792 e um lucro bem alto, tá? Mas vamos supor que esse projeto ainda não tenha terminado ainda, tá? Vou vir aqui na parte de quadros e aqui, ó, vou ingressar, tá? Esse quadro com sucesso. E aqui a gente pode ver todas as suas tarefas, que você pode adicionar etapas, organizar isso como você achar que faz mais sentido, tá bom? Mas se for uma etapa assim de um projeto apenas, você pode dividir, certo? Dessa maneira que funciona até muito bem para um estilo Kanban. Espera fazendo ou finalizar. Vamos supor aqui que, por exemplo, o CDA, tá? Aqui a gente tem uma ferramenta de revisão de projeto, tá? Eu vou dizer que eu não finalizei. Esses daqui eu vou passar para o lado de cá. E você tem, por exemplo, esses 3 projetos para serem desenvolvidos, tá? São 3 etapas, talvez, deles, né? Aqui o projeto arquitetônico executivo, o legal, a consultoria para compra de acabamentos, pronto. Dentro deles, tá? Você pode selecionar as pessoas que vão trabalhar, que vão estar junto aí nesse projeto. Você consegue controlar aqui na aba de quadros também, certo? E a gente vai contabilizar o tempo que a gente gasta trabalhando, tá? E como é que é feito isso? A gente pensou de uma maneira que não impacte, tá, no seu dia a dia. Então nós temos essa ferramenta, o que é que você faz? Na aba de configuração, depois de instalado no seu computador, você vai, por exemplo, cadastrar as aplicações de trabalho. Aqui eu vou usar o Excel só a título de desenvolvimento mesmo, que é fácil, tá? Vou abrir o Excel aqui e vou cadastrar, por exemplo, ele mostra tudo que está aqui aberto, tá? Tá o Figma, o Chrome, né, o Sublime, o OBS, que é onde eu estou gravando, e o Excel, por exemplo. Vou cadastrar essa aplicação, você pode escolher uma cor, tá? E uma nomenclatura para ele. Cadastrar aqui Excel. Pronto. A partir do momento que eu abro o Excel, por exemplo, aqui, ó, estou mexendo nele, tudo certinho, vou fechar e vou abrir de novo o Excel, ó. Prontinho. Ele já perguntou onde é que eu estou trabalhando, tá? E eu vou selecionar, por exemplo, a cobertura duplex, agora eu estou fazendo um projeto legal. Perfeito, o que é que vai acontecer? Aqui, ó, ele vai mostrar o histórico e vai ficar contando o tempo, ó. Eu estou trabalhando no projeto arquitetônico legal, que é o mesmo item que se eu for lá na web, eu estou aqui, ó, projeto arquitetônico legal. Ele leva 1 minuto de sincronização entre a parte web e a parte desktop, tá? É um tempo curtíssimo. E dessa maneira, você vai conseguir mensurar quanto tempo você gasta em cada projeto. Prontinho, aqui eu fiquei, por exemplo, ó, 1 minuto, certo? Esperando. E ele já cronometrou aqui, tá vindo 1 minuto dentro do projeto legal. E esse tempo já gera também um custo, tá vendo? Tanto em salário quanto em custos da empresa, que esses são variáveis que você configura dentro da aba da minha empresa. E vai gerar ao todo um relatório completo, sabe, de quanto tempo cada pessoa gastou e qual o custo que isso teve.
Isso de maneira bem prática e direta, sem você mudar a maneira que você pensa e que você já trabalha. Então é tudo bem automático, por exemplo. Eu vou, né, abrir o programa que eu estou trabalhando, eu vou para o Excel, automaticamente ele já chega lá e pergunta onde é que eu estou trabalhando. Aqui eu acho que ele já botou de maneira automática, tá vendo? Ele já disse que aquele tempo eu estava trabalhando aqui no Excel. Mas se eu fechar aqui, por exemplo, vou começar o dia, eu uso ele para trabalhar. Vou começar, por exemplo, aqui, abrir um arquivo, ele já vai e pergunta onde é que eu estou trabalhando. Eu escolho a etapa, escolho o projeto, a gente está aqui na cobertura do Plex, legal, e pronto, marquei e continuo a trabalhar sem problema algum. Se em algum momento, por exemplo, eu mudar de aplicação, se eu, por exemplo, abrir aqui, ó, o Microsoft Edge, tá vendo? Deixa eu abrir aqui o Microsoft Edge. Abrir aqui o Microsoft Edge, tá? Deixa eu ver se ele tá com um programa a ser contabilizado. Aí ele ainda está analisando a mudança de aplicação, tá? A gente tem aqui um tempinho para determinar essa mudança de atividade. Afinal, acho que eu já estava com ele aberto, tá? Então, para facilitar, eu vou abrir o Revit 2024. E ao abrir esse programa, vocês vão ver que eles já vão perguntar onde é que eu estou trabalhando. Prontinho, o Revit eu abri, ele vai falar aqui, ó, Autodesk Revit. Atualmente você está trabalhando nesse projeto ou você pode escolher outro. Eu posso manter, tá? O arquitetônico legal. E dentro disso ele já vai ser contabilizado aqui também. E ao fim, ó, por exemplo, ainda vai mostrar um relatório de onde foi trabalhado em cada projeto de maneira bem simples e prática dentro do sistema. E o que é que isso muda? Com isso você consegue calcular os custos de cada etapa do seu projeto, de maneira que você saberá onde você gasta mais tempo, onde sua equipe gasta mais tempo, onde está concentrado as maiores despesas. Se você fizer um planejamento de horas e de custo, você consegue também mensurar onde é que você e sua equipe precisa melhorar os ganhos. E ao fim você vai ter um relatório tanto do empreendimento, que é o que eu vou fazer aqui agora, a cobertura do Plex, onde você vai ter acesso a isso, que se vocês analisarem, isso é feito de maneira em tempo real. Ou seja, vamos supor que hoje, né, vou voltar aqui para o duplex, vou adicionar mais horas aqui, certo? Vamos supor que hoje foi trabalhado, por exemplo, 4 horas e 38 minutos, certo? Vou botar aqui uma data de hoje, perfeito. Esse tempo já teve um custo, tá vendo? E vamos colocar que ontem foi trabalhado, dia 11, trabalhado 5 horas e 45 minutos nele. Já vai subindo os custos, certo? E colocar aqui um tempo maior aqui no dia 9, vamos supor que foi 12 horas de trabalho. Já subiu pra caramba, a gente já tem todos os custos atrelados. E em tempo real, o que antes estava dando uma lucratividade, que era de 29 mil alguma coisa, já caiu para 28. E à medida que a equipe for trabalhando, essa lucratividade tende a descer e a decrescer até chegar no limite que é a entrega do projeto. E você vai poder ver a lucratividade também de cada etapa, ó, por exemplo. Ó. Cada etapazinha você vai conseguir mensurar ela de maneira independente. E a gente tem também o centro de custo, que, por exemplo, você pode detalhar as etapas, os serviços de maneira isolada e mensurar, através deles, a lucratividade de cada um. Lembrando que você pode adicionar a qualquer momento uma receita e uma despesa para ter essa estatística de maneira geral. E ainda pode ficar melhor se na dashboard você vai ter esse controle da equipe, ver, né, dentro de um filtro, por exemplo, nos últimos 3 meses, quantidade de horas trabalhadas versus a esperada, a quantidade de horas registradas, qual foi o aplicativo, né, o software que mais foi utilizado, quais foram os projetos com mais horas gastas, conseguir mensurar aqui tudo de maneira perfeita o desempenho dos projetos em custos, em horas registradas, ver aqui uma análise ó, de onde cada uma pessoa trabalhou, os projetos que ela mais trabalhou, os que não foram trabalhados, quais foram os programas mais utilizados. Então você vai ter um relatório completo. E se você quiser esmiuçar, por exemplo, eu vou pegar aqui esse que foi explicado aqui e vou, por exemplo, em relatório do usuário e vou botar horas registradas, por exemplo, nos últimos 3 meses e mostrar os custos no relatório. E você consegue ver onde cada colaborador trabalhou, quantas horas foram trabalhadas e qual custo que isso teve para o seu escritório, da maneira que você conseguir ter uma gestão assim mais eficaz, mais eficiente e entender de fato para onde está indo tanto trabalho que você desempenha.